Olá, bem-vindo a mais uma aula sobre rompimento e reversão. A gente vai falar sobre um dos principais e mais tradicionais aspectos operacionais dos traders, que são os rompimentos e reversões, originadas através da análise de suporte e resistência. Lembrando que suporte e resistência é o principal ponto para análise tanto gráfica quanto de tape reading, porque é a base que vai determinar aonde o mercado se concentra dentro de uma lateralidade ou se ele vai continuar um fluxo e a partir de que ponto os traders e os players daquele ativo podem ser afetados e querer modificar a posição deles. Então a gente vai falar um pouco de como funciona esses rompimentos e essas reversões, como você também pode tirar proveito dessas estratégias. Então, para início, a gente vai falar sobre como funciona um rompimento, o que é um rompimento. Basicamente, um rompimento é toda vez que você analisar aonde é um ponto de suporte ou resistência, entende-se que se o mercado não respeitar mais aquele ponto e conseguir furar ele, rompendo aquele ponto, você tem uma operação de rompimento, você tem uma leitura de rompimento. Vamos ver aqui no exemplo, eu coloquei um ponto aqui de resistência a 3.318,5. Isso significa que a priori o mercado subiu até aquele ponto e toda vez que ele chega naquele ponto, o fluxo de compra para e reverte para uma baixa, indo até o ponto de 3.308,5 e toda vez que chega naquele ponto de 308,5, ele volta a subir. Então a gente já determina que o 3.318 é um ponto de resistência e o 3.308,5 é um ponto de suporte, ok? E o que a gente vai analisar agora é quando o mercado desceu até o 3.308, voltou a subir até o 3.318 aproximadamente. Porém, dessa vez ele não mais reverte e volta a cair, ele consegue furar e atravessar e continuar uma operação de alta, continuar em uma tendência de alta. A gente vai analisar agora quais são os principais tipos de rompimento, as vertentes e também da linguagem que os traders falam quando eles vão se referir a alguns rompimentos que existem. Então vamos estudar como são esses rompimentos. Então, identificando quais são os principais rompimentos. A priori vocês vão ouvir falar muito sobre rompimentos falsos. Vale lembrar aqui que, dependendo da estratégia do trader, dependendo do estilo do trader, alguns podem enxergar no mesmo rompimento como um rompimento verdadeiro ou um rompimento falso. A diferença principal vai ser a expectativa do trader sobre aquele rompimento. Caso for um rompimento falso, o que o trader identificou e classificou como rompimento falso? O mercado foi até aquele ponto, como no exemplo anterior, no 3.318,5, ele conseguiu furar o 3.318,5, teve uma pequena alta a partir daquele ponto. Por exemplo, se você está operando contratos de dólar, ele conseguiu atravessar 1, 2 ou até 3 pontos, mas a partir daí ele não continuou até o próximo ponto de resistência. Então, a partir daquele ponto, ele voltou para a região que ele rompeu e caiu novamente. Se o trader estava com uma expectativa de uma tendência a partir daquele ponto, ele entende que foi um rompimento falso, porque a operação furou o ponto, não respeitando aquele ponto, mas reverteu a partir dali, mesmo tendo furado aquele ponto. Isso pode acontecer em várias periodicidades gráficas também. A questão é analisar que para o tipo de tendência, para o tipo de expectativa que era furar aquele ponto e atingir e continuar um fluxo de alta ou um fluxo de baixo, caso fosse um rompimento de suporte, e quando isso não acontece, o trader classifica aquele rompimento como um rompimento falso, ok? Se o mercado for até aquele ponto, como no exemplo anterior, a 3.318,5, consegue furar aquele ponto, ele avança até 3.320 e continua o fluxo subindo, fluxo de tendência de alta, subindo o mercado
até o próximo ponto de resistência, analisado tanto graficamente como pelo tape reading. Se ele fizer esse movimento, entende-se que ele formou uma nova tendência e foi um rompimento longo, ou seja, o trader conseguiu se aproveitar de uma continuidade da tendência de alta a partir daquele ponto que ele furou. Ou seja, o mercado, como no exemplo anterior, foi até o 3.308, que era um suporte, voltou a subir a partir dali, subiu até 3.318,5, furou 3.318,5 para cima e continuou esse movimento até um próximo ponto de resistência. O que são saídas de lateralização? Saídas de lateralização também podem ser identificadas como tipos de rompimento, quando o mercado ele se encontra dentro de uma região de suporte e resistência curtas e ele forma uma tendência até formar outra lateralização. Basicamente, o mercado se movimenta entre lateralização, tendência, lateralização, tendência. O problema das lateralizações é que normalmente elas são bem estreitas. Os pontos de suporte e resistência formam um canal bem estreito. Por exemplo, se você está operando dólar e você vê uma lateralização aproximadamente de 5 pontos entre a máxima e a mínima desse suporte, desses canais de lateralização, se ele furar esse ponto, entende que ele furou uma lateralização e ele vai gerar uma nova tendência. O problema que eu estava falando é que as saídas de lateralização normalmente são as mais imprecisas, porque o mercado tende a testar bastante esses pontos. Alguns traders podem entender que esses pequenos rompimentos foram falsos. Caso você tiver a expectativa de pegar essa tendência após uma saída de lateralização, ou caso você esteja fazendo operações de scalping, que a gente vai ver a seguir, você pode estar se aproveitando dessas tentativas de rompimento longos para se aproveitar de movimentos curtos, fazendo operações de scalping, operações curtas, por exemplo, no dólar, para pegar 1, 2, até 3 pontos em média. As mais tradicionais, os rompimentos mais tradicionais são os rompimentos de máximas e mínimas. Isso podem ser tanto classificado como rompimentos do dia, rompimentos de máximas da semana ou mínimas da semana, como rompimentos do mês, das máximas e mínimas do mês. Esses são os mais tradicionais porque são muito fáceis de ser identificados pelo trader. Então ele consegue marcar muito bem quais são esses pontos e se ele romper uma máxima do dia, compra-se naquele ponto acreditando que o mercado vai continuar uma tendência de alta. Se ele romper, por exemplo, uma mínima semanal, vende-se naquele ponto porque entende-se que o mercado vai continuar em uma tendência de baixa a partir daquele ponto que ele rompeu, ok? E como eu já falei, existem os rompimentos scalpers, que é uma classificação para quando você não pretende surfar toda uma tendência até o próximo ponto de suporte ou resistência. Você só quer se aproveitar desse fluxo de tentativa de suporte. Por mais que ele seja curto, você consegue se aproveitar e conseguir ganhar alguns pontos ou alguns centavos, caso você esteja operando ações. No caso do dólar, você está lá operando esse rompimento para pegar de 1 a 3 pontos. Já pode ser classificado como uma operação de scalper. Se você está operando algumas ações, você pode classificar esse mesmo rompimento scalper para pegar alguns centavos, 3, 4, 5 centavos. Em média, você também pode ser classificado como rompimento de scalper. Ou se você está operando o índice, se pegar em torno de 100 pontos, 50 pontos ou 150 pontos, também pode ser classificado como uma operação de scalper de rompimento no índice. Okay? Então esses são os principais critérios, eles podem apresentar algumas variações dependendo do ativo, dependendo da estratégia, dependendo da leitura do trader. Mas de um certo modo você vai ver que todos os traders se comunicam dessa mesma forma quando eles vão falar dos tipos de rompimento. Então, como operar esses rompimentos? A gente vai ver aqui um dos mais tradicionais para quem usa o gráfico como análise primária, né? Como ele vai fazer a análise do critério operacional dele. Então eu coloquei como exemplo o rompimento do primeiro candle de 5 minutos. O que seria isso? O trader espera o mercado abrir, ele formar o primeiro candle do dia num gráfico de 5 minutos, ele marca qual foi a máxima e a mínima daquele candle e se o mercado romper a máxima, ele entra comprando para ganhar alguns pontos, caso você esteja operando dólar, índice ou ações, normalmente se opera para pegar alguns centavos, alguns pontos. Se você
marcou a mínima e o mercado rompeu aquela mínima, vende-se na mínima, tentando também pegar alguns pontos naquele movimento de baixa. No dólar pode ser 2, 3 pontos. Se você está operando ações, pode ser 3, 5, 6 centavos. Também é uma operação rápida no rompimento do candle de 5 minutos. Outro rompimento muito tradicional é o rompimento da primeira hora do dia. Então marca-se qual foi a máxima naquela primeira hora e qual foi a mínima na primeira hora do dia. São 2 pontos de suporte e resistência, sendo a resistência a máxima e o suporte a mínima. E acredita-se que, estatisticamente, quando o mercado fura algum desses 2 pontos, ou a máxima ou a mínima, o mercado tende a continuar um movimento de tendência a favor do rompimento. Então, se ele romper a máxima, compra-se ali naquele ponto, esperando ele atingir um próximo ponto de resistência, uma operação de compra. Se ele furar a mínima daquela primeira hora, você entra vendendo para recomprar o contrato no próximo ponto de suporte, operando a favor da queda. Então, outro muito tradicional e muito importante é os rompimentos de mínimas e máximas anteriores. Vale frisar aqui que quanto maior a periodicidade que você analisa aquele ponto de suporte e resistência, maior é a importância dele. Então, se você está olhando um ponto intraday, ou seja, um ponto que você analisou através do tape reading, ou um ponto que você analisou nos gráficos de 5 minutos, tende a ter menos importância do que uma máxima diária. E a máxima diária tende a ser menos importante do que uma máxima semanal, que é menos importante do que uma máxima mensal e assim por diante. A mesma coisa se repete para pontos de suporte. As mínimas diárias são menos importantes do que uma mínima semanal, que são menos importantes do que uma mínima mensal, ok? E operar esses rompimentos de mínimas e máximas é uma operação muito tradicional de todos os traders e tende a apresentar boas estatísticas. Então você espera um rompimento do dia anterior. Se for um rompimento da mínima do dia anterior, você entra vendendo. Se for um rompimento de máxima do dia anterior, você entra comprando para ganhar alguns pontos naquela operação, dependendo da sua estratégia. Ok? Reversão. O que seria uma reversão? Reversão entende-se toda vez que o mercado atinge um ponto específico e a partir daí o fluxo muda. Então, se você estava analisando que o mercado vinha numa tendência de alta, ele atingiu um determinado ponto e a partir daí ele voltou a cair. Entende? Então, que ali ele começou uma reversão. É importante frisar aqui que as operações de reversão normalmente são as mais perigosas para os traders iniciantes, porque ele pode ficar enviesado como de tentar pegar sempre ao contrário do que o mercado está fazendo. Indica-se para um trader iniciante sempre tentar fazer operações a favor da tendência, ok? Então, de qualquer modo, uma reversão é toda vez que o mercado para em determinado ponto e você entra na posição contrária, acreditando que ele vai vai inverter o fluxo. Então, como no exemplo ali, ele subiu, fez um movimento primário de alta, em determinado ponto ele brecou aquele movimento, ele parou aquele fluxo comprador e começou a entrar um fluxo vendedor, jogando o mercado de volta para o suporte anterior. Ele atingiu, marcou uma resistência aqui aproximadamente no nosso exemplozinho em 3.348 e a partir daí ele voltou a cair até a região de lateralização anterior em 3.375 para esse exemplo no gráfico de dólar. Então, quais são os tipos de reversão? Como identificar os tipos de reversão? É importante que o trader iniciante, principalmente, tenha um critério bem claro para entrar na reversão, para ele não ser pego querendo vender todo o mercado de alta e nem se pegar querendo comprar todo o mercado de baixa por uma falta de disciplina e critério de avaliação no mercado, acabar sendo estopado em muitas operações. Estopado é o jargão que a gente usa para dizer quando você está tomando muito prejuízo nas suas operações consecutivamente, ok? Então, das maneiras mais fáceis para você identificar uma operação de reversão é pela formação de candle. Quando os candles apresentarem determinada formação, entende-se que o fluxo primário acabou e o mercado pode reverter.
Outra maneira muito interessante e mais importante até de identificar uma reversão é quando o mercado atinge um determinado ponto importante, como ele vem numa tendência de alta e atingiu uma máxima semanal. Entende-se que aquele ponto é um ponto importante de resistência e a partir dali o mercado pode voltar a cair. Então faça uma das operações que a gente vai ver é operar vendendo nesses pontos, ok? Outra maneira de analisar reversões é através do book de ofertas ou do Superdom, que quando você identifica que em determinado ponto existe uma aglomeração grande de lotes e que o mercado vai ter dificuldade em consumir todos aqueles lotes. E por isso os vendedores vão se apoiar naqueles lotes ou aquelas ações, aquela quantidade de ações, para fazer uma venda ali. Por exemplo, o mercado vem subindo e em determinado ponto tem uma aglomeração de lote, o mercado não consegue continuar a compra naquele ponto e a partir dali você acredita que dá para fazer uma venda estatisticamente, se for tendo uma vantagem operacional. Outra maneira, um pouco mais precisa, porém mais difícil de identificar uma reversão, é através do fluxo do tape reading. Quando você identifica que os agressores mudaram a tendência primária. Então o mercado vinha numa tendência de compra e você identifica através da fita, através do histórico de ordens, que começou a surgir muita venda em determinado ponto, agressivamente, e que o mercado começa a poder virar a partir daquele ponto. E aí você aposta vendendo junto, como no exemplo, vendendo junto com essas agressões para estar posicionado para uma queda no mercado. Então, vamos operar essas reversões e ver alguns exemplos através dos gráficos. A priori, a gente tinha marcado aqui um ponto de resistência em 3.338, ok? Era um ponto de resistência e o mercado veio em uma máxima para esse dia aqui, esse é um gráfico de 5 minutos, o mercado vinha numa alta aqui, atingiu essa máxima, esse ponto de resistência, não conseguiu continuar o movimento a partir dali, então você espera uma formação de candle aqui, que se ele perder aquela mínima naquele candle, é um sinal de venda para você vender naquela mínima e tentar pegar o movimento de queda. Veja que interessante que as operações de reversão normalmente apresentam um risco-retorno muito interessante. Você consegue fazer uma venda aqui, colocar o seu stop bem curto, logo aqui na máxima, aproximadamente em 3.339, você vendendo em 3.336, e se a operação andar a seu favor, você consegue pegar uma queda aproximadamente aqui nessa região de suporte aqui embaixo. Se ele vier até esse ponto aqui em 3.315, você consegue ganhar mais do que 15 pontos nessa operação com risco-retorno relativamente alto. É importante, de novo, frisar que as operações de reversão são as operações que apresentam maior dificuldade para os traders iniciantes executarem com precisão. Porque o mercado pode começar a indicar uma reversão e voltar ao fluxo de alta, fazendo com que esses traders tenham que usar o stop de proteção deles e serem eliminados ali daquela operação, terem que sair da operação para estrancar os prejuízos. Então, como isso acontece com muita frequência em traders iniciantes, é importante que o trader consiga equilibrar a sua taxa de acerto com o seu risco-retorno, para mesmo que se ele erre bastante operações, ainda assim o risco-retorno da operação seja positivo e pague todos os outros stops que ele tomou de prejuízo nessas operações. Então, esse foi um sinal de venda, então, para uma operação de reversão em cima de uma tendência primária de alta, um sinal de reversão na venda. Agora vamos ver uma operação de alta. Então o mercado vinha num movimento de baixa, a gente já tinha delimitado aqui uma região de suporte em 3.310 aproximadamente, o mercado abriu aqui também esse gráfico de 5 minutos. Quando ele chegou próximo a essa região de suporte, ele não conseguiu atravessar e furar e continuar o movimento. Quando ele retornou e fez o rompimento aqui para cima, nessa região desse candle, com a formação de candle aqui, quando ele fez esse rompimento, a gente entra comprando, acreditando que ele pode voltar o máximo possível até o próximo ponto de resistência. No caso aqui, ele fez uma primeira parada nesse 3.326 aproximadamente,
formando uma nova região intraday de resistência, porém, mesmo assim, o risco-retorno já era plausível. Você conseguiu entrar numa compra em aproximadamente 3.314, com stop mais ou menos aqui em 3.313, então você 3.312, mais ou menos, 2 a 3 pontos de stop no máximo aqui. E se o trade, como esse trade andou a seu favor, se você conseguiu sair próximo dessa região aqui, quando ele não continuou o movimento, você conseguiu pegar aproximadamente 10 pontos na operação, um pouco menos que 10 pontos. Também apresentando um risco-retorno alto, 2:1 aproximadamente, então você já consegue sair com lucro. Lógico que o mercado veio aqui depois, ele toca essa nova região de suporte e aqui apresentou novamente uma oportunidade de entrar na reversão dessa tendência de baixa. E aí você compra aqui, coloca o seu stop logo aqui embaixo e consegue se favorecer da nova tentativa de testar essa resistência em 3.326 aqui. Também uma operação muito boa. Então, essas foram as operações de reversão e rompimento, duas estratégias clássicas e mais importantes para o mercado, e vale lembrar também que são elas que derivam quase todas as outras estratégias. Mesmo que você opere scalp, que você opere tendência, o suporte e resistência, rompimento e reversão, junto com outros indicadores, podem ser estratégias altamente lucrativas para vocês. Bons trades e até a próxima.